Boa tarde a todos, me chamo Tatiane, sou contadora na Prefeitura de Registro São Paulo. Estou aqui para fazer audiência pública referente à avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Devido à pandemia e para garantir a transparência de suas ações e acesso à informação, a Prefeitura vai receber as perguntas relacionadas ao assunto no período de 31 de maio, após a audiência, até o dia 1º de junho de 2021. Para você fazer a sua pergunta, basta você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você será encaminhado para o site oficial da Prefeitura, onde fará o preenchimento do formulário, com a sua pergunta, e posteriormente você será respondido através do e-mail que você vai cadastrar ali nesse formulário. Fundamento legal para a realização desta audiência é de acordo com a LRF, que é a Lei 101 de 2000, onde traz que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em forma de audiência pública. Desempenho. Então, aqui temos alguns indicadores, referentes ao primeiro quadrimestre de 2021. A receita corrente líquida ajustada para o endividamento ficou em 186.673.000. A dívida consolidada líquida, 10,62% negativo da receita corrente líquida ajustada. Lembrando que quando o percentual está negativo, significa que a disponibilidade de caixa ela é maior do que o valor da dívida consolidada. Tá? E a receita corrente líquida ajustada para o pessoal ficou em 186.373.000. O percentual de gasto com pessoal e encargos ficou em 46,51% da receita corrente líquida ajustada e o resultado primário ficou em 18.134.000. Mais à frente eu vou estar explicando a diferença entre a receita corrente para o endividamento e para o percentual aplicado com o pessoal. Então, vamos falar das receitas, Nós temos as receitas correntes, de capital e intra-orçamentária. A receita corrente, ela é oriunda da arrecadação de tributos próprios e também de transferências. Receita de capital, proveniente da venda de bens e direitos e também da realização de operações de crédito. E a receita intra-orçamentária, que ela é a contrapartida das despesas intra-orçamentárias, que são operações entre órgãos que estão dentro do mesmo orçamento, a fim de evitar a dupla contagem dos valores. Receita por categoria. Então, a receita corrente prevista foi de 71.846.000 e a realizada ficou em 72.472.000. A receita de capital prevista foi de 1.745.000 e a realizada 406.000. A receita prevista intra-orçamentária foi de 5.359.000 e a realizada 3.769.000. Então, nos trouxe um total da receita prevista, 78.951.000 e o total da realizada, 76.647.000. Nesses gráficos, podemos observar o percentual de participação das receitas, Temos as receitas correntes e as receitas de capital. Então, 71,2% das receitas correntes, eles são referentes às transferências correntes, ou seja, os valores que o município recebeu. E 23,5% são referentes às receitas tributárias. E do outro lado, nós temos a participação de capital, com 73,8% sendo receitas de transferência de capital e 26,2% receitas de operações de crédito. Nesse slide, temos as principais receitas do município. E aqui eu destaquei as que possuem um percentual de maior relevância. Então, o ICMS,
com 19%, cota parte de FPM 18% e o Fundeb 17% de participação do montante das principais receitas. Agora, sobre a evolução das receitas. Então, trouxe um demonstrativo aqui dos últimos 3 anos referente ao mesmo quadrimestre, que é o primeiro quadrimestre, tá? Então, em 2019, a receita total foi de 68.560.000. Em 2020, 73.866.000 e em 2021, 76.647.000. E no gráfico, podemos observar a variação de um ano para o outro. De 2009 para 2020, a variação foi de 7,74%. De 2020 para 2021, teve a variação de 3,76%. Então, vamos falar das despesas. Classificação. Assim como as receitas, né? As despesas temos as correntes, de capital e intra-orçamentária. A despesa corrente, ela é destinada a gasto com pessoal, encargos, juros e encargos da dívida também. E as despesas de capital são destinadas a investimentos, como obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes também. E as despesas intras, elas são a contrapartida das receitas intras, né? Assim como eu já tinha explicado com relação à receita anteriormente. Então, a despesa por categoria econômica, né? Nós temos aqui a corrente, capital e a intra, e a reserva de contingência também, tanto da prefeitura quanto da OMSS. Então, no total, o total da dotação atualizada, né, da despesa foi de 210.367.000, a despesa empenhada 76.949.000 e a despesa liquidada 54.407.000. Nesse gráfico, a gente consegue observar os percentuais, né? O percentual de aplicação na educação, na saúde e nas demais secretarias. Na saúde, teve 29%, né, das despesas, as despesas total do município, 29% foi de aplicação na saúde, 28% aplicação na educação e 43% nas demais secretarias. Né? Então, aqui na lateral a gente consegue observar na saúde, né? Aí depois vem a educação, previdência social e vai diminuindo ali esse gráfico. Então, a aplicação da despesa. Então, a despesa corrente, né? Aqui nós estamos falando da despesa liquidada, ela ficou em 48.117.000, fazendo um percentual de 88,44% do total da despesa. A despesa de capital, 1.326.000, sendo 2,44% do montante. A despesa intra-orçamentária, 4.962.000, sendo 9,12% do montante da despesa, né? Então, o total geral, 54.407.000. Comparativo das despesas liquidadas, né? Então, aqui, assim como fizemos na receita, tem o comparativo dos 3 últimos anos referente ao primeiro quadrimestre. Então, em 2019, a despesa total foi de 51.304.000, em 2020, 58.061.000, em 2021, 54.407.000. No gráfico, podemos observar as variações de um ano para o outro. Então, de 2019 para 2020, teve um aumento de 11,48% da despesa. E de 2020 para 2021, teve uma redução de 6,29% da despesa. Então, vamos falar sobre as receitas
versus a despesa, né? Fazendo um comparativo. Então, um comparativo da receita arrecadada com a despesa liquidada. O total da receita realizada foi de 76.647.000 e a despesa liquidada foi de 54.407.000, trazendo assim um superávit orçamentário de 22.240.000. Tá? Aqui nós estamos falando de superávit orçamentário entre a receita realizada e a despesa liquidada. Um gráfico demonstrando, né, esses percentuais, na verdade os valores, né? Receita e despesa por fonte de recurso, né? Nós temos a fonte 1, que é o Tesouro, a fonte 2, que são receitas estaduais, fonte 3, receitas de fundos, fonte 4, recurso próprio, que é a OMSS, fonte 5 são os recursos federais, fonte 6 são outras fontes de recurso, fonte 7 são operações de crédito, fonte 8, emendas parlamentares, e a 0,92, que são transferências, né, de exercícios anteriores. Então, totalizando aqui a receita realizada, assim como demonstrado anteriormente, 76.647.000 e a despesa liquidada, 54.407.000. Aqui é a evolução das receitas e despesas, considerando a despesa liquidada. Então, dos últimos 3 anos também, 2019, 2020 e 2021. Então, a variação, considerando de 2020 para 2021 da receita, foi de 3,76, né? E a despesa foi de 6,29 negativo. Então, a receita cresceu 3,76 e a despesa diminuiu 6,29 nesse primeiro quadrimestre. A evolução do resultado, também dos últimos 3 anos, 2019, 2020 e 2021. E a variação de 2020 para 2021 foi de 40,71%. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, industrial, agropecuária, né? E ela é apurada somando as arrecadadas no mês e nos 11 meses anteriores. Serve como base para despesa com pessoal e para dívida consolidada também. E, como eu havia falado anteriormente, aqui eu vou mostrar para vocês o ajuste da receita corrente líquida. Que acontece, além das deduções já previstas, né, na LRF, nós temos também outras deduções, que elas não vão integrar a receita corrente líquida. Então, para o endividamento, não entram recebimentos de emendas individuais. E para as despesas com pessoal, não entra endividamento de recebimentos de bancadas. Então, aqui, receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida geral sem as deduções foi de 187.414.000. Então, nós temos aqui as transferências individuais, que ficou em 740.000. Então, nos traz a receita ajustada para o endividamento, que é de 186.673.000. Né? Então, como eu havia falado anteriormente, tirando as emendas individuais, nós temos a receita para, para os cálculos, né, de endividamento. E tirando as emendas de bancada, que ficou em 300.000, né, nós temos a receita corrente líquida ajustada para a despesa com pessoal, que ficou em 186.373.000. Então, vamos falar da despesa com o pessoal, né? Que tem o limite legal é 54%, prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%.
A despesa com pessoal ficou em 86.683.000, fazendo um total de 46,51%. Nesse gráfico, podemos observar, né, a evolução dessa despesa com pessoal nos últimos 3 anos. Então, em 2019, estava em 44,94%, em 2020, 47,33%, e agora em 2021, 46,51%. Né? Então, nós estamos longe dos percentuais, né? Até mesmo do percentual de limite de alerta, né? Que é 48,6%. Resultado primário. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. E os superávites primários, eles contribuem para a redução da dívida líquida. Resultado primário. O resultado primário desse primeiro quadrimestre, então, considerando aqui primeiro, né, as receitas primárias, que ficou em 72.511.000, e as despesas primárias pagas, 45.636.000, restos a pagar processados e pagos, 3.796.000, e restos a pagar não processados e pagos, 4.943.000. Então, o resultado primário foi de 18.134.000. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Então, aqui é o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. A receita corrente líquida ajustada para o endividamento é de 186.673.000. Então, em 2019, era 13,18%, em 2020, 12,70%, em 2021, 11,86%. E a evolução da dívida consolidada nos primeiros quadrimestres. Também temos aqui em forma de gráfico. Dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida, ela é uma dívida pública, né, consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, que são as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. A receita corrente líquida ajustada para o endividamento, né, é de 186.673.000, e a dívida consolidada líquida foi de 19.818.000 negativo, né? Comprometendo 10,62% negativo. Então, como eu havia falado anteriormente também, a dívida consolidada líquida, quando negativa, significa que a disponibilidade de caixa é superior ao montante da dívida consolidada. Resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal, ele apresenta a variação da dívida fiscal líquida em determinado período, ou seja, a evolução da dívida. E o objetivo da apuração dele é medir essa evolução, né? Então, no bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo do final do bimestre em referência ao bimestre anterior, e no exercício, ele representa a diferença do saldo acumulado no bimestre em referência a 31 de dezembro do exercício anterior. Então, aqui, a dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2020 estava em 1.187.000. E agora, até o primeiro bimestre, até esse bimestre, né, que é de abril, ficou em 19.818.000 negativo. Então, o resultado nominal abaixo da linha foi de 21.005.000. O resultado nominal. E aqui a gente traz, né, a dívida consolidada
e a disponibilidade financeira, num gráfico para ficar mais fácil para evidenciar essa comparação. Né? Então, aqui a linha vermelha é a dívida consolidada e a linha azul é a disponibilidade de caixa e haveres financeiros. Então, dos últimos 3 anos, 2019, 20 e 21. Em 2021, a dívida está, nesse primeiro quadrimestre, 22.137.000. E a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, 41.956. Finalizando, né, com um comentário que os resultados apresentados, eles permitem concluir que as despesas com o pessoal e a dívida consolidada líquida, elas estão dentro das normas legais. Então, fica demonstrado, né, o atendimento aos requisitos da LRF. E também ressalto, né, que esse detalhamento dos valores expostos, todos eles estão nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como as publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Aqui é a nossa equipe econômica e agradecemos a sua presença virtual.